Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento os meus ilustres colegas de mesa, os digníssimos advogados aqui presentes e servidores da casa. Eu consulto os pares sobre a ata 8467 da solenidade de posse, se há alguma correção a ser feita. Não havendo, proclamo aprovada. Na sequência também consulto os colegas sobre a ata da sessão ordinária da terça, 8467, perdão, ata 8.468. Se há alguma observação. Não havendo manifestação, proclamo também aprovado. Quero participar aos eminentes colegas e também aos advogados que o processo número 25.651/2016, perdão, não, estou dizendo que deu a pauta aberta, a folha. É o número 1 da pauta, que está com processo com pedido de vista ao colega desembargador Pedro Sakamoto, processo esse da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos, em que deu início ao julgamento na sessão de terça-feira, e aí o colega Dr. Divanir, que é o revisor, acompanhou o voto do relator, pediu vista o colega desembargador Pedro Sakamoto. Ele está pedindo adiamento para a próxima sessão de terça-feira. Então, portanto, esse processo está adiado, o seu julgamento, para terça-feira. E os processos que eu vou anunciar são adiados para a sessão da segunda-feira, que são eles o 22, processo 52.804/2016, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato, cargo a vereador. Esse processo da relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Também da mesma relatoria, para segunda-feira, o processo pautado de 2.4, processo 648/20/2016, como também o processo 2.7, número 65.949/2016, da relatoria também do colega Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Adiado também do mesmo relator, processo 2.6, de número 28.608/2016. E, por fim, o processo também do mesmo relator, 2.9, o 41.81/2016, que é um recurso eleitoral de prestação de contas. Todos eles estão sendo adiados para a sessão da segunda-feira. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, em mesa, processo da relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, o processo 25.651/2016. É um recurso eleitoral de uma representação com conduta vedada a agente público, propaganda política, propaganda institucional. Tem como recorrente o Francis Maris Cruz. E o recorrente também é a Thaís de Carvalho Sabino. E a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente.
Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Francis Mares Cruz e Thaís Carvalho Sabino contra a respeitável sentença proferida pelo douto juiz da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, que julgou procedente a representação por conduta vedada a agente público, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, com fundamento no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 e no artigo 62, parágrafo 4º da Resolução TSE número 23.457/2015, em razão da suposta veiculação pela Prefeitura Municipal de Cáceres em seu website de publicidade institucional em período vedado. Os recorrentes alegaram preliminarmente que a multa aplicada à recorrente Thaís de Carvalho Sabino caracteriza a condenação extrapetita, haja vista que não foi requerida na exordial. Quanto ao mérito, sustentaram em síntese que as matérias publicadas no sítio eletrônico da Prefeitura eram necessárias à prestação de serviços públicos e que a maioria foi publicada antes do período vedado pela legislação eleitoral, bem como que o juiz Lacó não apreciou todas as matérias apresentadas. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral sustentou que da simples leitura da representação, observa-se que ela foi formulada em desfavor de Francis Mares Cruz e Thaís Carvalho Sabino, requerendo, portanto, a manutenção das condenações. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a caracterização do ilícito eleitoral, sendo irrelevante que a matéria divulgada apresente caráter eleitoreiro ou não. Este é o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao ministro advogado, só apenas fazendo o apontamento de que o senhor dispõe de 10 minutos, em razão da natureza desse processo. Perfeito. Cumprimento a todos, excelentíssimo desembargador presidente Márcio Vidal, desembargador Pedro Sakamoto, cumprimento vossas excelências e recebam as boas-vindas também desse advogado, pela recente posse, que tem um profícuo biênio à frente desse tribunal. Excelentíssimo doutor Rodrigo Roberto Curvo, peço vênia aos demais magistrados para cumprimentar a todos em nome de Vossa Excelência, digno relator. Este caso, eu preciso fazer um breve retrospecto do que originou este processo para verem Vossas Excelências que o recurso tem fundamento. A primeira questão que eu coloco aqui é essa questão que nós argumentamos nas contrarrazões recursais, que a servidora municipal Thaís Sabino, que é a assessora de imprensa da Prefeitura, não houve pedido expresso de condenação contra ela. E vou aqui, a representação do Ministério Público é bastante singela, são 3 páginas a representação inicial. Então pede ao final a notificação dos representados e a linha B do pedido do Ministério Público, aplicação de multa aos responsáveis pela propaganda vedada, entre parênteses, atual prefeito. Vejam que não há pedido expresso. Mas este é um ponto que a gente tenta, evidentemente, se for procedente a representação, pelo menos livrar aquela servidora municipal, porque a multa aplicada, embora no grau mínimo, representa pelo menos 2 vezes o salário mensal desta servidora efetiva da Prefeitura de Cáceres. Mas, quanto ao mérito, também preciso fazer um pequeno retrospecto. Esta representação originou, na verdade, de uma outra representação antecedente, feita por um diretório de partido político. E trouxe esse diretório do PRB uma série de postagens do site da Prefeitura, alegando que aquilo era propaganda institucional vedada. Nós, na contestação daquela primeira representação, mostramos que a maioria das reportagens juntadas eram do período anterior àquele da vedação, a grande maioria. E no mérito que havia ali as propagandas, não houve nenhuma veiculação de propaganda propriamente dita, mas sim a prestação de serviços públicos que não poderiam ser interrompidos. Então o que tem ali? Que naquela primeira representação, que é bem mais ampla, Vossas Excelências percebam, a Prefeitura anunciando que determinada rua teria mudado o sentido do tráfego. Ali tinha a publicação diária dos plantões do pronto-socorro municipal. Ali tinha o cardápio da cozinha comunitária. São questões que vinham sendo feitas há anos. Vagas do Cine.
prestação de serviço público, não publicidade institucional no sentido de propaganda. Não há uma única menção à pessoa do prefeito, então, candidato à reeleição, ou de sua vice. Bom, pois bem, este processo, o juiz concedeu liminar, que foi pedida, e a prefeitura imediatamente suspendeu o seu site do ar, porque não tinha nada ali que pudesse ser veiculado. Então, inclusive colocou uma página fornecida, um modelo pela Associação dos Municípios de Mato Grosso, de que o site da prefeitura está fora do ar por conta da legislação eleitoral, o que me parece um absurdo que ocorreu nas eleições passadas. Isso foi geral no Estado. Pois bem, esta representação, então, cumprida a liminar de imediato, ajuizada ela no mês de julho, veio a sentença posterior de condenação. Recorremos e, após o recurso ingressado neste tribunal, a autora, a coligação, o partido autor acabou desistindo da representação. E aí eu tenho que ser bastante claro, porque me parece o motivo dessa desistência, porque este partido veio depois a se coligar com o partido dos representados. Estou sendo bastante claro quanto a isso, para que não haja dúvida. Foi uma conveniência política, provavelmente. Mas esse é um fato. Foi extinto o processo, voltou, o juiz então encaminhou ao Ministério Público lá da primeira instância, e o promotor então, ele renovou aquela representação nessa petição singela, de 2, 3 páginas, mas aí ele próprio reconhecendo, ainda que implicitamente, que a grande maioria daquelas reportagens não tinha problema, muitas delas por conta de ser anterior ao período de vedação. E vem então na inicial, dizendo, olha, o problema está nas matérias de folhas 34, 45, 46 e 50. 4 reportagens, 4 postagens. A sentença, a segunda sentença, então, em que o juiz condena, diz ele, já na inicial, que se refere à condenação àquelas 4 reportagens, aquelas 4 matérias, consta da sentença. Ressalto que a presente representação se limitou a abordar as notícias de folhas 34, 45, 46 e 50, que foram todas publicadas e veiculadas no período vedado dos 3 meses. Pois bem, cingiu então a essas 4 reportagens. O processo, embora ele tenha sido só copiado, o Ministério Público copiou aquela representação anterior com todos os documentos, mas deixou claro, olha, daquelas eu só verifico ilegalidade nessas 4. Então a gente não custa olhar essas 4 reportagens. Folhas 34, matéria, cardápio de quarta-feira, 21/7, da cozinha comunitária Irmã Maria Estevão. E vem o cardápio. A única coisa que a sentença acha que seria um absurdo foi a matéria, que são 4, 5 linhas. Depois coloca qual é o cardápio da cozinha comunitária. Talvez esteja o exagero aqui, no entendimento, no sentido que é cobrado o valor de R$ 5,50 para todas as pessoas saborearem uma comida gostosa e saudável, e para os cadastrados pela Secretaria de Ação Social, R$ 2,00. Esse elogio da comida, talvez da qualidade. Esta mesma reportagem, folhas 34, ela é praticamente reproduzida as folhas 45, é a mesma reportagem, mas agora do cardápio de quarta-feira, 18 de julho, folhas 34, 45, portanto, e as folhas 46, a terceira das 4, a matéria, Prefeitura divulga vagas de emprego disponíveis no Cine para hoje, dia 18 de julho. E aí vem a matéria aqui, dizendo, olha, a Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria de Ação Social, através do Cine, oferece seguintes vagas de emprego, segunda-feira. Aí vem relacionando aqui, todos os interessados devem levar o currículo, não há nenhuma mensagem laudatória, nenhuma menção à gestão municipal, muito menos ao nome dos candidatos. A quarta e última das reportagens, cardápio de quarta-feira, 14 de julho, da cozinha comunitária Irmã Maria Estevão, com aquela mesma redação, essa mesma redação só era trocado o cardápio. Era isso que constava do site institucional que motiva essa representação, excelências. Aparentemente, me parece evidente aqui um exagero, porque nós não podemos confundir a propaganda ou a publicidade institucional como vedada com a prestação de serviços públicos. Não há razão para que no período eleitoral não possa a comunidade saber o cardápio, até para fiscalizar,
se as vagas do Cine, se a prestação de serviço público, o Cine é mantido pelo município, é um convênio com o governo federal. Porque vai parar se todos os 4 anos, há mais de 10 anos, aliás, é prestado esse serviço de demonstração das vagas. As outras reportagens, até vou lembrar, apesar de não estarem mais relacionadas pelo MP, tendo sido reconhecida a sua legalidade, falava da relação de plantonistas do pronto-socorro, de determinado dia que a Secretaria de Saúde não iria funcionar porque estava em reforma, de uma rua que mudou de sentido, nada que possa ser confundido com a propaganda institucional vedada. Prestação de serviços públicos. E destacamos que, embora o Ministério Público e lá o primeiro representante tenha colacionado jurisprudência do TSE, notadamente da ministra Luciana Lócio, nós também, Vossas Excelências poderão verificar nas contrarrazões do recurso e na própria contestação, também colacionamos julgado da ministra Luciana Lócio, dizendo aquelas publicações em diário oficial, prestação de serviço público, não estão abrangidas pela vedação do artigo 73. Então, o caso é singelo, Excelências, eu só peço que verifiquem que a representação atual se resume, está restrita àquelas 4 reportagens que eu mencionei, de folhas 34, 45, 46 e 50. Com essas palavras, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do novo advogado, ouça-se a douta Procuradoria. Obrigado. Com relação ao mérito, o parecer traz a legislação referente aos fatos que todo mundo, essa situação que todo mundo já conhece, observando apenas que o ordenamento jurídico constitucional permite, concretizando o princípio da publicidade na administração pública, a propaganda institucional com caráter educativo, informativo e ou de orientação pessoal dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de instituições e órgãos públicos, desde que não se faça a promoção pessoal de autoridade de servidor público. De outro lado, o legislador infraconstitucional atenta à possibilidade de utilizar indevidamente publicidade institucional para fins eleitorais, estendeu a proibição constitucional e vedou qualquer tipo de publicidade institucional dentro dos 3 meses que antecedem o dia da votação, ressalvada a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado ou em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Vejam, a legislação não faz, obviamente, essa nova observação de que não seja para a promoção pessoal de autoridade de servidor público, ou seja, é uma vedação bastante ampla. Por isso que eu concluo pelo desprovimento do recurso. Retorne-se a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, cumprimento também o ilustre advogado, doutor José Renato de Oliveira Silva. Quanto a preliminar, senhor presidente, de sentença extra petita, os recorrentes alegaram preliminarmente que a sentença seria extra petita, uma vez que o Ministério Público Eleitoral não teria requerido a aplicação de multa recorrente Thaís de Carvalho Sabino. Isso porque, ao fazer constar em seus pedidos requerimento de aplicação de multa aos responsáveis pela propaganda vedada e colocar entre parênteses o prefeito, demonstraria a intenção de excluir a servidora Thaís de Carvalho Sabino da condenação pecuniária. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. No caso, verifica-se que a representação por conduta vedada proposta pelo Ministério Público Eleitoral atribui a agente público, assessor de comunicação da Prefeitura e ao então prefeito, candidato à reeleição, a veiculação de propaganda institucional em período vedado pela legislação eleitoral. Nesses termos, as alegações sustentadas pelos recorridos não possuem amparo lógico, pelos recorrentes, eis que os pedidos contidos na representação são claros no sentido da notificação dos 2 representados para apresentação de defesa
e da aplicação de multa aos responsáveis pela realização da conduta vedada. Os recorrentes se apegam a um possível erro material contido na frase que requer a aplicação de multa aos representados, embora entre parênteses conste a expressão atual prefeito. Com efeito, os argumentos apresentados pelos recorrentes atendem contra a lógica jurídica ao afirmar que o representante do Ministério Público Eleitoral propôs a representação em desfavor de 2 pessoas, mas de antemão tinha o interesse de ver apenas uma delas condenada. É nesses termos, senhor presidente, que rejeita a preliminar. Rejeita a preliminar, como voto? Todos estão de acordo? Ou tem algum voto divergente quanto a essa? Na verdade é uma prejudicial, né? Que sejaria nulidade do deciso. Todos estão de acordo? Prossiga então quanto à matéria principal. Obrigado, senhor presidente. Só um instantinho fazer a liberação aqui que não fiz. Quanto ao mérito, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por conduta vedada a agente público em desfavor de Francis Mares Cruz e Thaís de Carvalho Sabino, em razão da suposta veiculação pela Prefeitura Municipal de Cáceres, em seu website, de publicidade institucional em período vedado. A matéria é disciplinada pela Lei 9.504/97, em seu artigo 73, inciso 6º, a linha B e parágrafo 4º, e tem o claro objetivo de impedir a utilização da máquina pública em benefício de candidatos que se valem das propagandas institucionais para a promoção pessoal, proibindo a realização de publicidade institucional dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos nos 3 meses que antecedem o pleito. Dispenso a leitura do texto legal, que é de conhecimento de todos e consta do voto. O normativo supracitado, repetido pelo artigo 62, inciso 6º da Resolução 23.457/2015, que regulamentou a propaganda eleitoral, a utilização e a geração de horário gratuito e as condutas ilícitas em campanha eleitoral durante as eleições de 2016. Peço licença mais uma vez para dispensar essa leitura. A resolução busca regulamentar o texto legal, mas não foge muito do seu teor, a não ser fixando a data para aquele pleito. Sobre o tema, eis a lição de José Jairo Gomes. Conforme salientado anteriormente, a propaganda institucional deve ser realizada para divulgar de forma honesta, verídica e objetiva atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração pública, sempre se tendo em vista a transparência da gestão estatal e o dever de bem informar a população. Prossegue o ilustre doutrinador. Nos 3 meses anteriores ao pleito, é proibido a agente público autorizar esse tipo de propaganda, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Na proibição não está incluída a publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Prossigo. Merece registro que, por oportuno, a lição do mestre Oliver Coneglian sobre as condutas descritas na norma incerta do artigo 73. Assim se pronuncia. São condutas típicas de agente público para fins eleitorais, mas não são condutas exclusivas de candidatos a agentes públicos, vale dizer, e podem ser tomadas por agentes a favor de candidaturas que não as próprias. Assim, o candidato beneficiado pode ser o próprio agente que atua em seu próprio favor, ou pode ser uma pessoa estranha ao serviço público e que é apenas beneficiário da conduta. Pois bem, prossigo. Os documentos que acompanham a presente representação comprovam a divulgação de propaganda institucional em período vedado, posto que tais publicações no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cáceres foram realizadas nos 3 meses que antecederam ao pleito eleitoral de 2016, caracterizando como conduta vedada apenas a divulgação periódica de 2 propagandas, a saber, como mencionado pelo ilustre advogado, uma delas relativa ao cardápio da cozinha comunitária. Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, divulga o cardápio da cozinha comunitária Irmã Maria Estevão, e faço menção às folhas. Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e do Cine Cáceres, oferece as seguintes vagas de emprego, e também faço menção aos documentos que acompanham os autos. Em que pese às alegações dos recorrentes, é inegável que tais publicações configuram propaganda institucional,
uma vez que se prestaram a divulgação de atos, obras e serviços da administração pública do município e foram veiculados em canal oficial de comunicação do órgão do governo municipal, no nosso caso aqui, serviços, para ser mais exato. Nesse sentido, destaco o trecho da respeitável sentença recorrida, que bem retrata o entendimento no caso em análise. E é o seguinte teor, o trecho que destaquei. De fato, caso as notícias atacadas nesta representação tivessem como único propósito o de divulgar a prestação de serviços públicos de primeira necessidade, conforme sustentam os representados em suas defesas, as publicações se ingeriam em informar o cardápio da cozinha comunitária no dia em referência e as vagas disponibilizadas por empresas ou empregadores individuais dessa cidade, divulgadas pelo SINE, Sistema Nacional de Emprego, sem adentrar nas exposições de valores cobrados pelas refeições. Valores subsidiados e mais acessíveis para as pessoas cadastradas pela Secretaria de Ação Social, bem como oferecimento de vagas de trabalho pela Prefeitura Municipal de Cáceres, o que demonstra claramente a publicidade institucional vedada. Essas foram as palavras do meritíssimo juiz sentenciante. Com efeito, não há dúvidas de que as divulgações acima configuram propaganda institucional de serviços da Prefeitura Municipal de Cáceres, faço esse recorte, durante a gestão do primeiro recorrente Francis Mares Cruz, tendo sido realizados em período vedado pela legislação. Eu colaciono no voto, senhor presidente eminentes pares, um precedente que considero relevante do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, relatado pelo ministro Fux, em relativamente recente julgado de 19 de maio de 2016, em que faz menção à desnecessidade de qualquer análise sobre a potencialidade lesiva da publicidade institucional veiculada em período vedado. E destaco os seguintes trechos: conduta vedada aos agentes públicos, publicidade institucional veiculada em período vedado, aplicação de multa. A publicidade institucional é vedada nos 3 meses que antecedem ao pleito, independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Faz menção a precedentes, a 2 no caso, relatados pelo ministro João Otávio de Noronha. A conduta vedada descrita no artigo 73, 6º, a linha B da Lei 9.504, reclama para sua configuração apenas a realização do ato ilícito, tornando-se desnecessária a comprovação de potencialidade lesiva, mais uma vez referindo-se a processo relatado pelo ministro João Otávio Noronha, naquela Corte Eleitoral. Vê-se, portanto, que basta a realização da propaganda institucional no período de 3 meses que antecede as eleições para a configuração do ilícito, independentemente da comprovação da potencialidade lesiva da conduta praticada, salvo as hipóteses autorizadas em leis e que foram muito bem lembradas pelo eminente Procurador Regional Eleitoral e que não se aplicam ao caso. Logo, restando caracterizada, no caso, a prática de propaganda institucional em período vedado, entendo que a respeitável sentença recorrida não merece reparos. Convém registrar que o artigo 73, parágrafo 4 da Lei das Eleições dispõe que a prática de propaganda institucional em período vedado sujeita o infrator a multa no valor de 5.000 a 100.000 UFIRs, cuja redação é repetida pela resolução do TSE, que prevê o valor da multa já convertido em reais. Em razão da fixação do patamar mínimo, não há nos autos elementos para alteração do valor estabelecido pelo digno juiz atual. Com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso. É como voto. Como vota o doutor Marcos Faleiro? Senhor presidente, acompanho o relator. Como vota o segundo vogal, o doutor Ulisses Rabaneda? Senhor presidente, eminentes pares, ilustre doutor Renato, vou pedir vênia ao relator para divergir da sua conclusão, e eu faço pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, foi trazido à tribuna as quatro condutas que poderiam ter sido enquadradas como violadora da norma eleitoral. O Ministério Público, também pelo voto do relator, trouxe qualquer outro elemento que não exatamente aqueles que foram trazidos da tribuna com relação ao teor, ao conteúdo dessas publicações. O nosso código, aliás, a nossa lei das eleições, Lei 9.504 de 97, ela diz o seguinte no artigo 73,
são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Lá no inciso 6º, a linha B, é onde foi enquadrado a suposta conduta vedada. Mas a interpretação do inciso 6, a linha B, ela não se faz sem fazer uma interpretação conjunta com o caput. O inciso 6, a linha B, vem a especificar quais são as condutas vedadas que se amoldam ou que devem se amoldar àquelas que o caput traz como proibidas. E lá no caput, como eu acabei de ler, o legislador diz exatamente que as condutas têm que ser tendentes a afetar a igualdade. Como o nobre relator colocou, não precisa haver potencialidade a conduta, mas ela precisa ser tendente. A conduta do agente na hora de veicular, ela precisa ter o objetivo de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitoral. O inciso 6º, a linha B, diz que, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, então está vedado autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave ou urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Ora, a interpretação desse inciso 6º, e repito, por pertinente a linha B, ela só pode ser feita com o caput. Então ela só se configuraria ser tendente, precisa haver essa conduta tem que ser tendente a afetar essa igualdade, que eu não vi com a devida vênia nessas publicações. São publicações de cardápios, são publicações de vagas no Cine. Não vejo, sinceramente, qualquer tipo de intenção, tendência a afetar essa igualdade. E cito, senhor presidente, para concluir o meu voto, precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Para quem nos autos 11.56.29.2014, 6000000, o TSE disse o seguinte: eleições 2014, representação, conduta vedada, artigo 73 da Lei 9.504/97. Vou citar a parte importante. Publicidade institucional de atos do governo em período vedado, não configuração. Notícia publicada no site do Ministério, caráter informativo em procedência da representação. E na premissa menor, em um dos itens, cito: em caso, a vinculação do fato no portal do Ministério teve apenas caráter informativo, não configurando divulgação de atos de governo. Com essas considerações, senhor presidente, louvando o voto do doutor relator, mas pedindo vênia para discordar, eu provejo o recurso para julgar improcedente a representação. Como vota o doutor Divanir Marcelo? Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, senhores advogados. Com a devida vênia também ao doutor relator, eu acompanho o voto divergente, acrescentando alguns argumentos também a essa posição. A primeira delas é que eu entendo que se trata de uma norma limitativa, né, e que gera a imposição de sanção, de modo que a interpretação dela deve ser feita de forma restritiva, não ampliativa. Percebo na decisão do TSE colacionada pelo doutor relator, onde eles afirmam que, inclusive, os atos de caráter informativo também estariam abrangidos por essa norma, e não vislumbro no artigo de lei 72, no artigo 73, inciso 6, a linha B, o legislador ou a norma tendo colocado os atos informativos dentro do rol de divulgação vedada nesse período. Entendo também que o ato de informativo, como me parece ser os atos aqui elencados, eles são bastante distintos do ato de publicidade, de propaganda, certo? Por esses motivos, por não entender, por verificar a diferença entre publicidade e mero ato informativo, e por entender que a norma tem que ser interpretada de forma restritiva nessa situação, ou pelo menos dentro dos parâmetros legais, sem ampliar os seus efeitos, faço integrar no meu voto as considerações do voto divergente e acompanho a divergência, senhor presidente. Acompanhando a divergência. O quarto vogal do desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eu também analiso essa questão também como mero ato informativo. Está se informando o número de vagas que existe no Cine
E também a questão do cardápio que está sendo oferecido. Eu também não vejo por esse ângulo que existiu uma propaganda institucional. De modo que, adotando já os votos precedentes da divergência, eu também julgo a ação, aliás, do provimento ao recurso para anular essa multa. Exatamente, provimento. Exatamente. Por fim, o Dr. Paulo César Alves Sodré. Presidente, eu vou pedir bem a divergência e vou acompanhar o relator e digo por quê. Toda norma proibitiva, e essa aqui é uma norma proibitiva, ela tem um preceito geral em que o próprio legislador já diz o que pode e o que não pode ser feito, né? E entendo que a interpretação dada pelo relator, ela de fato ela conjuga o caput com o inciso 6º e parágrafo, a linha B. Ora, o próprio legislador já diz, com exceção de propaganda de produtos e serviços, já colocou uma exceção, que tenha concorrência no mercado, essa primeira, e a segunda, salvo em casos de grave e urgente necessidades públicas. No demais, ficaríamos aqui a saber a subjetividade do agente público, do administrador. Como bem disse o relator, quando você coloca minúcias como, por exemplo, subsidiado, o valor a R$2 para agente público, quando divulga que está sendo oferecido serviços vagas, né? Se a legislação veda aquele que está no poder. Se é vedada a publicação, e ela tem potencial sim, olha, uma prefeitura boa, uma prefeitura que dá alimentação para as pessoas mais carentes, olha, uma prefeitura boa, uma prefeitura que cede vagas, ou seja, nós estamos no período de 3 meses das eleições. É isso que foi a intenção do legislador. Você pode divulgar o ato público, porém, há 3 meses das eleições você não pode divulgar isso, isso e isso. E essas duas coisas estão vedadas. Então você, de maneira subliminar, e aqui se trata de propaganda subliminar, de maneira subliminar, você utiliza a máquina pública, divulga atos, e esses atos tendem o quê? A formar a convicção do eleitorado que aquela gestão é muito boa, porque ela fornece isso e isso. Essa é a intenção do legislador e está muito claro, né? Porque senão teríamos que analisar caso a caso e saber se o administrador tinha ou não tinha intenção. Por isso o legislador, de forma abstrata e genérica, já diz, olha, você pode fazer propaganda em 2 situações, e essas situações não se enquadram. Por isso, pedindo bem a divergência, eu vou acompanhar o novo relator, negando provimento ao recurso. Eu vou pedir vista para analisar a prova, porque, afinal, nós estamos julgando condutas, né? E essa conduta da parte recorrente, em ter ou não feito essa propaganda, né, me parece que merece uma melhor análise da instrução desse processo, porque as teses todas são possíveis, como foi colocado aqui, seja pelo voto do desprovimento do recurso, ou seja pelo provimento do recurso. A norma, evidentemente, ela trata de forma abstrata as condutas humanas. É preciso aqui analisar qual foi essa conduta individual dos personagens, dos sujeitos que fazem parte deste drama do processo. Então, por isso eu peço vista, o julgamento, portanto, vai ser adiado em razão do pedido de vista do presidente. Após o relator, o primeiro vogal e o 5º vogal ter desprovido o recurso. E o segundo vogal, o terceiro e o 4º vogal ter provido o recurso. A unanimidade foi afastada prejudicial de nulidade do ato sentencial. Julgamento adiado.
extra petita, uma vez que o Ministério Público Eleitoral não teria requerido a aplicação de multa recorrente Thaís de Carvalho Sabino. Isso porque, ao fazer constar em seus pedidos o requerimento de aplicação de multa aos responsáveis pela propaganda vedada e colocar entre parênteses o prefeito, demonstraria a intenção de excluir a servidora Thaís de Carvalho Sabino da condenação pecuniária. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. No caso, verifica-se que a representação por conduta vedada proposta pelo Ministério Público Eleitoral atribui a agente público, assessor de comunicação da Prefeitura e ao então prefeito, candidato à reeleição, a veiculação de propaganda institucional em período vedado pela legislação eleitoral. Nesses termos, as alegações sustentadas pelos recorridos não possuem amparo lógico, pelos recorrentes, eis que os pedidos contidos na representação são claros no sentido da notificação dos dois representados para a apresentação de defesa e da aplicação de multa aos responsáveis pela realização da conduta vedada. Os recorrentes se apegam a um possível erro material contido na frase que requer a aplicação de multa aos representados, embora entre parênteses conste a expressão atual prefeito. Com efeito, os argumentos apresentados pelos recorrentes atendem contra a lógica jurídica ao afirmarem que o representante do Ministério Público Eleitoral propôs a representação em desfavor de duas pessoas, mas de antemão tinha o interesse de ver apenas uma delas condenada. É nesses termos, senhor presidente, que rejeita a preliminar. Rejeita a preliminar, como voto? Todos estão de acordo ou tem algum voto divergente quanto a essa? Na verdade é uma prejudicial, né? Que sejaria nulidade do deciso. Todos estão de acordo? Prossiga então quanto à matéria principal. Obrigado, senhor presidente. Só um instantinho fazer a liberação aqui que eu não fiz. Quanto ao mérito, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por conduta vedada a agente público em desfavor de Francis Mares Cruz e Thaís de Carvalho Sabino, em razão da suposta veiculação pela Prefeitura Municipal de Cáceres, em seu website, de publicidade institucional em período vedado. A matéria é disciplinada pela Lei 9.504/97, em seu artigo 73, inciso 6º, a linha B e parágrafo 4º, e tem o claro objetivo de impedir a utilização da máquina pública em benefício de candidatos que se valem das propagandas institucionais para a promoção pessoal, proibindo a realização de publicidade institucional dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos nos 3 meses que antecedem o pleito. Dispenso a leitura do texto legal, que é de conhecimento de todos e consta do voto. O normativo supracitado é repetido pelo artigo 62, inciso 6º da Resolução 23.457/2015, que regulamentou a propaganda eleitoral, a utilização e a geração de horário gratuito e as condutas ilícitas em campanha eleitoral durante as eleições de 2016. Peço licença mais uma vez para dispensar essa leitura. A resolução busca regulamentar o texto legal, mas não foge muito do seu teor, a não ser fixando a data para aquele pleito. Sobre o tema, eis a lição de José Jairo Gomes. Conforme salientado anteriormente, a propaganda institucional deve ser realizada para divulgar de forma honesta, verídica e objetiva atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração pública, sempre se tendo em vista a transparência da gestão estatal e o dever de bem informar a população. Prossegue o ilustre doutrinador. Nos 3 meses anteriores ao pleito, é proibido a agente público autorizar esse tipo de propaganda, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Na proibição não está incluída a publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Prossigo. Merece registro que, por oportuno, a lição do mestre Oliver Coneglian sobre as condutas descritas na norma incerta do artigo 73. Assim se pronuncia. São condutas típicas de agente público para fins eleitorais, mas não são condutas exclusivas de candidatos a agentes públicos, vale dizer, podem ser tomadas por agentes a favor de candidaturas que não as próprias. Assim, o candidato beneficiado pode ser o próprio agente que atua em seu próprio favor, ou pode ser uma pessoa estranha ao serviço público e que é apenas beneficiário da conduta. Pois bem,
Prossigo. Os documentos que acompanham a presente representação comprovam a divulgação de propaganda institucional em período vedado, posto que tais publicações no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cáceres foram realizadas nos 3 meses que antecederam ao pleito eleitoral 2016, caracterizando como conduta vedada apenas a divulgação periódica de 2 propagandas, a saber, como mencionado pelo ilustre advogado, uma delas relativa ao cardápio da cozinha comunitária. Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, divulga o cardápio da cozinha comunitária Irmã Maria Estevão, e faço menção às folhas. Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e do Cine Cáceres, oferece as seguintes vagas de emprego, e também faço menção aos documentos que acompanham os autos. Em pese às alegações dos recorrentes, é inegável que tais publicações configuram propaganda institucional, uma vez que se prestaram a divulgação de atos, obras e serviços da administração pública do município e foram veiculados em canal oficial de comunicação do órgão do governo municipal, no nosso caso aqui, serviços, para ser mais exato. Nesse sentido, destaco o trecho da respeitável sentença recorrida, que bem retrata o entendimento no caso em análise, e é o seguinte teor o trecho que destaquei. De fato, caso as notícias atacadas nesta representação tivessem como único propósito o de divulgar a prestação de serviços públicos de primeira necessidade, conforme sustentam os representados em suas defesas, as publicações se ingeriam em informar o cardápio da cozinha comunitária no dia em referência e as vagas disponibilizadas por empresas ou empregadores individuais dessa cidade, divulgadas pelo CINE, Sistema Nacional de Emprego, sem adentrar nas exposições de valores cobrados pelas refeições. Valores subsidiados e mais acessíveis para as pessoas cadastradas pela Secretaria de Ação Social, bem como oferecimento de vagas de trabalho pela Prefeitura Municipal de Cáceres, o que demonstra claramente a publicidade institucional vedada. Essas foram as palavras do meritíssimo juiz sentenciante. Com efeito, não há dúvidas de que as divulgações acima configuram propaganda institucional de serviços da Prefeitura Municipal de Cáceres, faço esse recorte, durante a gestão do primeiro recorrente Francis Mares Cruz, tendo sido realizados em período vedado pela legislação. Eu colaciono no voto, senhor presidente eminentes pares, precedente que considero relevante do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, relatado pelo ministro Fux, em relativamente recente julgado de 19 de maio de 2016, em que faz menção à desnecessidade de qualquer análise sobre a potencialidade lesiva da publicidade institucional veiculada em período vedado. E destaco os seguintes trechos: conduta vedada aos agentes públicos, publicidade institucional veiculada em período vedado, aplicação de multa. A publicidade institucional é vedada nos 3 meses que antecedem ao pleito, independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Faz menção a precedentes, a 2 no caso, relatados pelo ministro João Otávio de Noronha. A conduta vedada descrita no artigo 73, 6º, a linha B da Lei 9.504, reclama para sua configuração apenas a realização do ato ilícito, tornando-se desnecessária a comprovação de potencialidade lesiva, mais uma vez referindo-se a processo relatado pelo ministro João Otávio Noronha, naquela corte eleitoral. Vê-se, portanto, que basta a realização da propaganda institucional no período de 3 meses que antecede as eleições para a configuração do ilícito, independentemente da comprovação da potencialidade lesiva da conduta praticada, salvo as hipóteses autorizadas em leis e que foram muito bem lembradas pelo eminente Procurador Regional Eleitoral e que não se aplicam ao caso. Logo, restando caracterizada no caso a prática de propaganda institucional em período vedado, entendo que a respeitável sentença recorrida não merece reparos. Convém registrar que o artigo 73, parágrafo 4 da Lei das Eleições dispõe que a prática de propaganda institucional em período vedado sujeita o infrator a multa no valor de 5.000 a 100.000 UFIRs, cuja redação é repetida pela resolução do TSE, que prevê o valor da multa já convertido em reais. Em razão da fixação do patamar mínimo, não há nos autos elementos para alteração do valor estabelecido pelo digno juiz a qual. Com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso. É como voto. Como vota o doutor Marcos Faleiro? Senhor presidente, acompanho o relator.
Como vota o segundo vogal, o doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre doutor Renato, vou pedir vênia ao relator para divergir da sua conclusão, e o faço pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, foi trazido à tribuna as quatro condutas que poderiam ter sido enquadradas como violadora da norma eleitoral. E o Ministério Público, também pelo voto do relator, trouxe qualquer outro elemento que não exatamente aqueles que foram trazidos da tribuna com relação ao teor, ao conteúdo dessas publicações. O nosso código, aliás, a nossa lei das eleições, Lei 9.504 de 97, ela diz o seguinte no artigo 73. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Lá no inciso 6º, a linha B, é onde foi enquadrado a suposta conduta vedada. Mas a interpretação do inciso 6, a linha B, ela não se faz sem fazer uma interpretação conjunta com o caput. O inciso 6, a linha B, vem a especificar quais são as condutas vedadas que se amoldam ou que devem se amoldar àquelas que o caput traz como proibidas. E lá no caput, como eu acabei de ler, o legislador diz exatamente que as condutas têm que ser tendentes a afetar a igualdade. Como o nobre relator colocou, não precisa haver potencialidade a conduta, mas ela precisa ser tendente. A conduta do agente na hora de veicular, ela precisa ter o objetivo de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitoral. O inciso 6º, a linha B, diz que, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, então está vedado autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Ora, a interpretação desse inciso 6º, e repito, por pertinente à linha B, ela só pode ser feita com o caput. Então ela só se configuraria ser tendente, precisa haver essa tendência, essa conduta tem que ser tendente a afetar essa igualdade, que eu não vi com a devida vênia nessas publicações. São publicações de cardápios, são publicações de vagas no Cine. Não vejo, sinceramente, qualquer tipo de intenção, tendência a afetar essa igualdade. E cito, senhor presidente, para concluir o meu voto, precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Para quem nos autos 115629/2014-6000000, o TSE disse o seguinte: eleições 2014, representação, conduta vedada, artigo 73 da Lei 9.504/97. Vou citar a parte importante. Publicidade institucional de atos do governo em período vedado, não configuração, notícia publicada no site do Ministério, caráter informativo em procedência da representação. E na premissa menor, em um dos itens, cito, em caso, a vinculação do fato no portal do Ministério teve apenas caráter informativo, não configurando divulgação de atos de governo. Com essas considerações, senhor presidente, louvando o voto do doutor relator, mas pedindo vênia para discordar, eu provejo o recurso para julgar improcedente a representação. Como vota o doutor Divanir Marcelo. Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, senhores advogados. Com a devida vênia também ao doutor relator, eu acompanho o voto divergente, acrescentando alguns argumentos também a essa posição. A primeira delas é que eu entendo que se trata de uma norma limitativa, né, e que gera a imposição de sanção, de modo que a interpretação dela deve ser feita de forma restritiva, não ampliativa. Percebo na decisão do TSE colacionada pelo doutor relator, onde eles afirmam que, inclusive, os atos de caráter informativo também estariam abrangidos por essa norma, e não vislumbro no artigo de lei, no artigo 73, inciso 6, a linha B, o legislador ou a norma tendo colocado os atos informativos dentro do rol de divulgação vedada nesse período. Entendo também
que o ato de informativo, como me parece ser os atos aqui elencados, eles são bastante distintos do ato de publicidade, de propaganda, certo? Por esses motivos, por não entender, por verificar a diferença entre publicidade e mero ato informativo, e por entender que a norma tem que ser interpretada de forma restritiva nessa situação, ou pelo menos dentro dos parâmetros legais, sem ampliar os seus efeitos, faço integrar no meu voto as considerações do voto divergente e acompanho a divergência, senhor presidente. Acompanho a divergência. O quarto vogal do desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eu também analiso essa questão também como mero ato informativo. Está se informando o número de vagas que existe no Cine e também a questão do cardápio que está sendo oferecido. Eu também não vejo por esse ângulo que existiu uma propaganda institucional. De modo que, adotando já os votos precedentes da divergência, eu também julgo a ação, aliás, dou provimento ao recurso para anular essa multa. Exatamente, provimento. Exatamente. Por fim, o doutor Paulo César Alves Sodré. Presidente, eu vou pedir bem a divergência e vou acompanhar o relator e digo por quê. Toda norma proibitiva, e essa aqui é uma norma proibitiva, ela tem um preceito geral em que o próprio legislador já diz o que pode e que não pode ser feito, né? E entendo que a interpretação dada pelo relator, ela de fato ela conjuga o caput com o inciso 6º e parágrafo, a linha B. Ora, o próprio legislador já diz, com exceção de propaganda de produtos e serviços, já colocou uma exceção, que tenha concorrência no mercado, essa a primeira, e a segunda, salvo em casos de grave e urgente necessidades públicas. No demais, ficaríamos aqui a saber a subjetividade do agente público, do administrador. Como bem disse o relator, quando você coloca minúcias como, por exemplo, subsidiado, o valor a R$2 para agente público, quando divulga que está sendo oferecido serviços vagas, né? Se a legislação veda aquele que está no poder. Se é vedada a publicação, e ela tem potencial sim, olha, uma prefeitura boa, uma prefeitura que dá alimentação para as pessoas mais carentes, olha, uma prefeitura boa, uma prefeitura que cede vagas, ou seja, nós estamos no período de 3 meses das eleições. É isso que foi a intenção do legislador. Você pode divulgar o ato público, porém, há 3 meses das eleições você não pode divulgar isso, isso e isso. E essas duas coisas estão vedadas. Então você, de maneira subliminar, e aqui se trata de propaganda subliminar, de maneira subliminar, você utiliza a máquina pública, divulga atos, e esses atos tendem o quê? A formar a convicção do eleitorado que aquela gestão é muito boa, porque ela fornece isso e isso. Essa é a intenção do legislador e está muito claro, né? Porque senão teríamos que analisar caso a caso e saber se o administrador tinha ou não tinha intenção. Por isso o legislador, de forma abstrata e genérica, já diz, olha, você pode fazer propaganda em 2 situações, e essas situações não se enquadram. Por isso, pedindo bem a divergência, eu vou acompanhar o novo relator, negando provimento ao recurso. Eu vou pedir vista para analisar a prova, porque, afinal, nós estamos julgando condutas, né? E essa conduta da parte recorrente, em ter ou não feito essa propaganda, né, me parece que merece uma melhor análise da instrução desse processo, porque as teses todas são possíveis, como foi colocado aqui, seja pelo voto do desprovimento do recurso, ou seja pelo provimento do recurso. A norma, evidentemente, ela trata de forma abstrata as condutas humanas. É preciso aqui analisar qual foi essa conduta individual
dos personagens, dos sujeitos que fazem parte deste drama do processo. Então, por isso eu peço vista, o julgamento, portanto, vai ser adiado em razão do pedido de vista do presidente. Após o relator, o primeiro vogal e o quinto vogal ter desprovido o recurso. E o segundo vogal, o terceiro e o quarto vogal ter provido o recurso. A unanimidade foi afastada prejudicial de nulidade do ato sentencial. Julgamento adiado. Em mesa, processo também da relatoria do colega Dr. Rodrigo Roberto Curvo, é o 2.5 da pauta, número do processo é 32055/2016. Trata-se de um recurso eleitoral, uma representação conduta vedada a agente público da propaganda institucional também, a mesma matéria que parece do anterior. Esse processo tem como recorrente o Jerônimo Samita Maia Neto e a parte recorrido Gustavo de Melo Anicésio, também a coligação Araguaia, terra de todos nós. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Jerônimo Samita Maia Neto contra a respeitável sentença proferida pelo douto juiz da 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia, que julgou procedente a representação por conduta vedada a agente público ajuizado pela coligação Araguaia, terra de todos nós, e Gustavo de Melo Anicésio, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, com fundamento no artigo 73, 6º, a linha B, da Lei 9.504, e artigo 62, 6º, a linha B e parágrafo 4º da Resolução TSE 23.457/2015, em razão da suposta veiculação publicitária institucional na rede social Facebook da Prefeitura de Alto Araguaia em período vedado. O recorrente sustentou, em síntese, que a propaganda institucional é, além de um direito do cidadão de ser informado sobre as atividades de governo realizadas, uma forma de expressão do princípio da publicidade dos atos da administração pública. Não obstante, a divulgação tem de observar determinados limites. Alegou ainda que veiculou publicidade somente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, na rede social Facebook, em caráter meramente informativo. Os recorridos apresentaram contrarrazões e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a nítida violação ao disposto na Lei de Regência. Este é o relatório, senhor presidente. Não há sustentação, não. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantém-se o parecer. Mantido o parecer pelo desprovimento do recurso, prossegue com a palavra o digno relator. Obrigado, senhor presidente. Só liberando aqui. A coligação Araguaia, terra de todos nós, e Gustavo de Melo Anicésio ajuizaram a representação por conduta vedada a agente público em desfavor de Jerônimo Samita Maia Neto, razão da suposta veiculação publicitária institucional na rede social Facebook da Prefeitura de Alto Araguaia em período vedado. A matéria é disciplinada pela Lei das Eleições, em seu artigo 73, inciso 6º, a linha B e parágrafo 4º, e tem o claro objetivo de impedir a utilização da máquina pública em benefício de candidatos que se valem de propagandas e publicidades adicionais para promoção pessoal, proibindo a realização de publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos nos 3 meses que antecedem o pleito. Conforme o voto do processo anterior, faço menção também à doutrina e à resolução do TSE, e mais à frente, com a licença dos eminentes pares, prossigo. Pois bem, os documentos apresentados, consistentes em cópias das publicações realizadas em 20 de setembro de 2016, conforme salientado pelos recorridos, comprovam a divulgação de publicidade institucional em período vedado, considerando que tais publicações no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, na rede social Facebook, tratam dos seguintes assuntos: revitalização da Avenida Carlos Uguinei, lazer, diversão e turismo no Rio Araguaia, drenagem, cobertura e pavimentação do córrego Mané Falado,
conclusão das obras de ampliação da drenagem de águas pluviais Avenida Carlos Ugnei, melhoria do índice de desenvolvimento da educação básica IDEB conquistado pelo município de Altaraguá. E faço menção às folhas em que se encontram essas publicações nos autos. Não há dúvidas de que as divulgações acima configuram publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura de Altaraguá durante a gestão do recorrente Jerônimo Maia Neto, tendo sido realizados em período vedado. Vou poupá-los da leitura, senhor presidente, mas faço mais uma vez remissão a precedente do TSE, já conhecido, portanto, e concluo afirmando: vê-se, portanto, que basta a realização da publicidade institucional no período de 3 meses que antecede as eleições para a configuração do ilícito, independentemente da comprovação da potencialidade lesiva da conduta praticada, salvo as hipóteses autorizadas em lei. Ao contrário do alegado pelo recorrente, as matérias não contêm conteúdo meramente informativo, eis que possuem característica de publicidade institucional em período vedado pela legislação, difundindo a execução de obras de governo de caráter autopromocional. Merece registro que o fato da publicidade ter sido vinculada na página oficial da Prefeitura, no Facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta, mesmo que não tenha sido utilizada verba pública para sua realização. Eis que o ilícito se configura com a divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas de governo durante o período vedado, independentemente de haver gastos com agências de publicidade ou não. Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado o entendimento quanto à relevância da publicidade institucional em período vedado, veiculado por meio de redes sociais, ter sido ou não diretamente custeado com recursos públicos, como consignam os recursos especiais eleitorais 149.019 e 142.269, relatados pelo ministro João Otávio Noronha e citados pelo douto juiz eleitoral sentenciante. Naqueles casos, restou consignado que, aspas, o fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no Facebook, rede social de cadastro de acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta. Nesse sentido, destaco também o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que, em razão do seu alcance, peço licença para fazer a leitura, do seguinte teor: está claro que a veiculação massiva das notícias de realização de obras e programas de governo indicadas na petição inicial possuem o objetivo de enaltecer a atual gestão municipal, eis que buscam incutir uma imagem positiva da administração municipal, fato que possui o condão de influenciar o eleitor a aderir a determinado projeto político. Entremente, em que pese ser imprescindível o caráter eleitoreiro da mensagem divulgada, é certo que a divulgação das obras e demais feitas pela atual gestão de forma enaltecedora e com certa frequência nas vésperas da eleição favorece os candidatos e partidos ligados ao atual prefeito. As peças publicitárias foram vinculadas no site oficial da Prefeitura e também na rede social Facebook, sendo certo o potencial de alcance dessas mídias sociais, especialmente em municípios com um número de habitantes relativamente baixo. Prossigo. Restando caracterizado, no caso, a prática de publicidade institucional em período vedado, entendo que é o caso de manutenção da sentença, senhor presidente, e tendo em vista que não há nos autos elementos para alteração do valor estabelecido pelo juiz Lacó, já que fixado um patamar mínimo, concluo em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral por negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Como vota o primeiro vogal, o doutor Marco Valeiro. Senhor presidente, na mesma toada do voto anterior, entendemos que a publicidade institucional é vedada tanto pela interpretação do caput quanto do inciso 4b, ela é vedada nos 3 meses que antecedem o pleito, independente de haver o seu conteúdo, caráter informativo, educativo ou de orientação social, ressalvados os casos de empresas que tenham concorrência em mercado ou grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. E ressalta ainda que essa questão de ser tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos, a lei não faz distinção se o candidato ele deve ter a vontade livre e consciente para afetar o resultado da eleição ou se age por culpa, simplesmente, imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, não faz essa distinção, simplesmente praticou a propaganda e incide na conduta vedada. Então não resta a menor dúvida nesse caso concreto, não só nesse quanto no outro, que houve
aí conduta vedada e eu tenho toda a segurança em acompanhar o relator e é assim que voto, senhor presidente. O segundo vogal, doutor Ulisses. Senhor presidente, nesse caso não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o relator, tendo em vista que o conteúdo do que foi exposto não se enquadra na exceção que fiz no voto precedente. Aqui fica claro que se fala em inauguração de obras, melhoria de índice de desenvolvimento da educação básica, são informações que objetivam, sim, que tendem a influir, ao objetivo de influir no pleito, não tem nenhum caráter informativo, não são informações que já constavam no site anteriormente, como no caso precedente, por isso não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator. Doutor Divanir. Presidente, também nesse caso concreto acompanho integralmente o voto do relator, fazendo apenas considerações também de que enxergo diferentes situações entre esse caso e o caso anterior, para justificar e não aparentar aqui uma certa incoerência nos votos. Sim. Porque, na verdade, o tema é o mesmo, mas as condutas podem ser diferentes, né? Então não há nenhuma anomalia aí em votar em um processo do mesmo tema de uma forma e votar de outra. Fica bem claro isso. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eminentes pares, neste caso realmente está bem configurado a propaganda institucional, porque aqui demonstra a realização de serviços e obras, né, que foram executadas pela prefeitura. Indiscutivelmente aqui o fato que deu ensejo a essa ação está bem caracterizado. Portanto, da mesma forma, não tem nenhuma dúvida em acompanhar os outros relatores. Paulo César. O relator, então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, na sequência, o processo 2.8, também da relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, é o 2175/7/2016, é um recurso eleitoral, uma representação, conduta vedada ao agente público, apresentação da lei complementar municipal, alteração da redação do Código Tributário Municipal, parcelamento de solo urbano da 5ª Zona Eleitoral, Nova Mutum, eleições 2016. O recorrente é o Hugo Garcia Sobrinho e a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o doutor relator. Não há também pedido de sustentação. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Hugo Garcia Sobrinho contra a respeitável sentença proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação pela prática de conduta vedada a agente público, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o pagamento de multa no valor de 5.000 FIRs com fundamento na lei de regência, em razão de que o recorrente, na condição de prefeito de Santa Rita do Trivelato, apresentou em 13 de junho de 2016 projeto de lei complementar número 4 de 2016 para alterar parcialmente o Código Tributário Municipal com o objetivo de instituir benefício fiscal, reduzindo a alíquota e a base de cálculo para o parcelamento do solo urbano, infringindo o disposto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. O recorrente sustentou em síntese que o projeto de lei complementar, objetivando alterar o Código Tributário Municipal local, não propôs desconto, remissão ou benefício fiscal, pois o objetivo era aumentar de 5 para 10 UFMs a taxa relativa ao parcelamento do solo. Afirmou que o projeto de lei apresentado implicaria situação mais onerosa ao munícipe, posto que, segundo suas palavras, aspas, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, o projeto de lei tornou pior a situação do contribuinte, pois ao invés de diminuir o valor da taxa, acabou por aumentar. Tem um erro aqui, seria aumentá-lo. Fecho aspas. Alega ainda que a decisão recorrida sustenta que houve renúncia de receita, matéria totalmente alheia ao mérito da representação,
que foi apresentado sob o fundamento que se tratava de distribuição gratuita de bens e benefícios pela administração, fecho aspas. Ao final, requer o conhecimento proveniente do recurso para que a sentença impugnada seja reformada, eximindo o recorrente do pagamento do valor da multa aplicada. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões. O douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso em razão da nítida violação ao artigo 73, parágrafo 10 da lei. Este é o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutor Procuradoria. Eu farei um pequeno resumo de algumas partes aqui do relatório que eu mantenho, afirmando que, primeiro, na página 3, que o dispositivo do artigo 73, parágrafo 10º, da Lei 9.504, ressalva as hipóteses legais que poderão ser distribuídos bens, valores ou benefícios pela administração pública no eleitoral, quais sejam casos de calamidade pública, A, B, estado de emergência e C, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no ano anterior. Consignar desde já que o fato desse projeto, se trata de um projeto, um projeto encaminhado pelo representado, ter sido rejeitado pelos parlamentares daquele município, não impede que a Justiça aprecie eventual prática de conduta vedada, considerando que o TSE assentou que a norma do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 é obstáculo ao simples encaminhamento do projeto de lei à Câmara dos Vereadores. E aí tem o acórdão ao apreciar uma consulta de número 153.769. Bom, pela leitura da atual redação do Código Tributário Municipal, verifica-se que a taxa de parcelamento de solo está no valor de 500 UFM para o parcelamento de 1 até 100 lotes. Já a redação do projeto de lei complementar de número 4 de 2016 propunha alteração no referido parcelamento, que passaria a ser feita da seguinte maneira: de 1 a 100 lotes, a taxa de parcelamento seria de 10 UFM por lote, ou seja, de maneira proporcional ao número de lotes. Como bem demonstrado pelo parquet de folhas 97 a 107, a redução da base de cálculo do número de lotes e da alíquota de 50 para 10 implicaria em evidente diminuição na arrecadação das taxas em comparação com a regra atual. A mensagem justificativa 027/2016, que está na folha 27, encaminhada pelo representado para justificar a alteração da taxa de parcelamento solo, espanca qualquer dúvida sobre a forma de cálculo atual e proposta. 3. Veja que na forma que se procede, tanto o custo para promover projetos de parcelamento para 1 como para 100 lotes é o mesmo, ou seja, 500 UFM. Com a alteração, propomos efetuar a cobrança conforme a quantidade de lotes, sendo cobrado 10 UFM por lote, ficando mais justa a cobrança, bem como mais acessível ao contribuinte que pretende promover o parcelamento. O PLC então se enquadraria como benefício fiscal, constante definição do artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, qual não lerei. Que é, bom, estou continuando. Especificamente, quanto à imposição de multa, em que pese as teses levantadas pelo recorrente no intuito de eliminá-la, tais razões não devem prosperar, pois está caracterizada a prática de conduta vedada pelo artigo 73, parágrafo 10º, o qual sujeita o infrator de modo cumulativo à imediata suspensão da conduta vedada e o pagamento de multa, não sendo facultativa a sua imposição. Concluindo, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento da resignação. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Poupados desse introito, que nada mais faz do que remissão ao relatório, prossigo já no segundo parágrafo, com a licença dos eminentes pares. A conduta vedada, consistente na distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública, encontra-se regulada pelo artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. O dispositivo legal do seguinte teor, para esclarecer e facilitar o meu raciocínio.
No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. As hipóteses de exceção em que a distribuição é autorizada em anos eleitorais são: letra A, caso de calamidade pública; letra B, estado de emergência; e letra C, programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, o que não se aplica ao caso em análise. Pois bem, o ponto controvertido diz respeito a sabermos se a alteração pretendida pelo Projeto de Lei Complementar 4/2016 reduz ou não a taxa cobrada pela municipalidade para o parcelamento do solo urbano, estabelecendo por consequência benefício fiscal. No caso, verifica-se que a atual redação do Código Tributário Municipal de Santa Rita do Trivelato prevê a taxa de 500 UFMs para o parcelamento de 1 a 100 lotes, enquanto o Projeto de Lei Complementar 4/2016, apresentado pelo recorrente, objetivava a alteração para que a taxa do parcelamento de 1 a 100 lotes fosse de 10 UFMs por lote. O quadro ilustrativo apresentado pela douta promotora de Justiça Eleitoral, em suas alegações finais acostadas às folhas 97 e 102, considerando a proposta apresentada pelo Projeto de Lei Complementar 4/2016, não deixa dúvidas que a redução da base de cálculo, número de lotes, e da alíquota de 500 para 10 UFM implicaria situação mais favorável ao contribuinte, representando verdadeiro benefício fiscal para aqueles que efetuassem parcelamento do solo urbano de 1 a 49 lotes, realizando o pagamento abaixo daquele previsto atualmente, o que ademais contribuiria para a redução da arrecadação das taxas pela municipalidade. Merece registro por oportuno que o fato do projeto de lei complementar encaminhado pelo recorrido não ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores não afasta a caracterização da prática de conduta vedada no caso em análise, conforme entendimento exarado pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral ao analisar a consulta 153.169. Não consta o relator, mas foi um acórdão de 20 de setembro de 2011, no ponto em que importa, faz menção à norma ser obstáculo a ter-se no ano das eleições o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de projeto de lei no aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes, no caso, objeto da consulta. Com efeito, verifica-se que o comando contido no artigo 73, parágrafo 10, proíbe tanto o implemento de benefício tributário previsto em lei no ano das eleições, como ainda o encaminhamento de projeto de lei com o mesmo objetivo, de modo que a circunstância de o aludido projeto ter sido rejeitado não afasta a possibilidade da Justiça Eleitoral apreciar e julgar tal conduta. Imperioso registrar que a conduta proibida exige apenas a realização do tipo legal, não sendo necessário o cumprimento de outros requisitos. Cito doutrina de José Jairo, destacando a desnecessidade de demonstração do caráter eleitoreiro, a promoção pessoal ao agente para a caracterização da conduta, no sentido de que, claro está, que a regra é a proibição de distribuição. Segundo se tem entendido, para a configuração da presente conduta vedada, não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ilícito, citando precedente do TSE. Note-se, porém, que o fato deve ser considerado à luz do princípio da proporcionalidade. Eminentes pares, trago também como destaque jurisprudência do TSE, apresentado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, e no ponto que merece o destaque, eu destaquei. Para a configuração da conduta, não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito, cita precedente, ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior. Não obstante, ao encaminhar o projeto de lei em discussão por meio da mensagem justificativa 27, o recorrente defendeu que a redução da base de cálculo e da alíquota da taxa cobrada para o parcelamento do solo urbano tinha o objetivo de beneficiar o contribuinte, resultando em redução de tributos conforme trecho em destaque. A mensagem tinha a seguinte justificativa: a alteração em referência busca tornar mais justo o disposto no Código Tributário Municipal, facilitando em termos financeiros a possibilidade do contribuinte regularizar os imóveis que necessitam promover o parcelamento. E mais à frente ele defende que fica mais justa a cobrança, bem como mais acessível ao contribuinte que pretender promover o parcelamento. Logo, restando caracterizado no caso a prática de conduta vedada,
entendo que a sentença deve ser mantida, inclusive quanto ao valor da multa aplicada, eis que fixada no patamar mínimo, senhor presidente, de modo que, em consonância com o parecer ministerial, eu nego provimento ao recurso. É como voto. Muito bem. Há alguma divergência? Me parece que a questão ficou bem... Todos estão de acordo? Posso fazer a proclamação? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Portanto, está aqui encerrada hoje a pauta judicial. Vamos à pauta administrativa. A pauta administrativa é o processo 3115-2017, minuta da resolução regulamentação do processo judicial eletrônico, PJE, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Há um prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral e tem aqui como requerente a Secretaria Judiciária. Esse processo da minha relatoria, eu estou aqui a anotar que trata-se de uma proposição ofertada a partir dos trabalhos levados a cabo pelo Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico, presidido pelo excelentíssimo senhor Dr. Rodrigo Roberto Puro, e que tem por objeto a efetiva implantação do aludido PJE neste Tribunal Regional Eleitoral. A minuta de resolução que ora submete a apreciação de Vossa Excelência, o objetivo é exatamente formalizar a sua implantação segundo as etapas e prazos constantes no seu anexo. Esta é a síntese, apenas fazendo registrar que o prazo, como foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é até o final do mês de junho. Então, ficou reservada uma data no dia 29 de São Pedro, de junho, justamente que coincidiu com a realização da sessão, porque ele vai ser implantado em sessão. Eu pediria ao ilustre colega que fizesse a explanação, já que esteve à frente de todo esse processo de implantação do PJE. Obrigado, senhor presidente. Para reafirmar o nosso compromisso, a partir da deliberação do Tribunal Pleno, me indicou para presidir o Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico, que visa nada mais, nada menos que contribuir com os trabalhos de um grupo de trabalho constituído por servidores das mais diversas áreas técnicas desta Corte, visando a implantação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, seguindo, evidentemente, as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral. Para tanto, o senhor presidente e muitos dos colegas aqui já têm conhecimento, uma série de reuniões e tratativas vêm sendo desenvolvidas desde que tomamos conhecimento da nossa indicação para presidir esse comitê, tendo em vista as inúmeras atividades que são necessárias visando a implantação do processo judicial eletrônico de maneira adequada nesta Corte. Já contei aí com apoio e acompanhamento bastante direto do Dr. Paulo Sodré, pela Escola Judiciária Eleitoral, o próprio Dr. Ulisses Rabaneda, fazendo aí uma interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, teve a oportunidade de participar de uma reunião, né, visando adotarmos todas as providências. Em suma, senhor presidente, esta minuta de resolução que Vossa Excelência acaba de apresentar, e de maneira que me faz ficar bastante satisfeito, na medida em que foi possível que Vossa Excelência, já na condição de presidente dessa Corte, pudesse se inteirar dessa atividade. Ela busca regulamentar a implantação no âmbito local, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, mas sempre, repito, seguindo as diretrizes que foram traçadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a implantação. Como bem destacado por Vossa Excelência, a primeira data, na verdade, era mais próxima, era dia 5 de junho, mas o Tribunal Superior Eleitoral permitiu, em razão das inúmeras atividades que são necessárias, que postergássemos por alguns dias a implantação, que ficou para o dia 29 de junho. E a exemplo, como o senhor teve a oportunidade de destacar para mim, a exemplo do que ocorreu no Tribunal de Justiça, a data da implantação é dia 29 de junho e a obrigatoriedade se dará em 90 dias a partir dessa data de implantação. Há algumas das inúmeras medidas que estão sendo adotadas, a aquisição do token, que viabiliza o acesso digital ao sistema.
foi solicitada a visita, e participo antecipadamente aqui, de uma servidora que é considerada uma sumidade em matéria de processo judicial eletrônico, a doutora Simone Batalha, servidora do Tribunal Superior Eleitoral, que a convite da presidência estará conosco no próximo dia 5 de maio, em sessão. Foi por isso, doutor, que nós fizemos aquela alteração. Foi a data agendada anteriormente pela servidora. Isso. Momento em que teremos condições, senhor presidente, não só os membros dessa corte, o doutor Procurador Regional Eleitoral, os ilustres advogados, evidentemente que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União, todos os servidores serão convidados para que ela possa demonstrar, em outras palavras, o tamanho do desafio que esta corte enfrentará visando esta implantação. E na parte da tarde, daquele mesmo dia 5 de maio, após na parte da manhã essa exposição que a doutora Simone fará, nós iremos buscar aprender mais com os conhecimentos dela, aí já com uma reunião bastante técnica com o grupo de trabalho no período da tarde desse dia 5 de maio. E uma oficina, exatamente, que iremos transmitir para ela não só as nossas dúvidas, mas como também as nossas angústias, visando sempre, senhor presidente, bem preparar esta corte para a futura implantação. Destacando, portanto, que essa resolução que visa fazer essa regulamentação, e lembrando a todos os eminentes pares que o processo judicial eletrônico no âmbito do TRE, num primeiro momento, será para a Corte Regional Eleitoral, portanto, para a segunda instância. E, mais à frente, avançaremos para a primeira instância da Justiça Eleitoral. Lembrando que uma das questões que nos afligem, que nos faz analisar com muito mais rigor o passo a passo da implantação é que no ano que vem, 2018, um processo de eleições gerais e que, pelo que temos conhecimento, o que espera o TSE é que todo o processo de registro já de 2018 seja feito pelo processo judicial eletrônico. Senhor presidente, em linhas gerais, esse é o trabalho, é um pontapé com essa resolução, inaugurando a regulamentação no âmbito dessa corte, desde já agradecendo o apoio que o senhor tem dado para os trabalhos, tanto do comitê quanto do grupo de trabalho de implantação do processo judicial eletrônico. É só isso, senhor presidente. Eu acho que nós que temos que agradecê-lo, né, e parabenizá-lo pelo trabalho de fôlego desenvolvido pelo colega, que tecnologia é algo novo para todos nós, né? E o processo judicial eletrônico é irreversível, ele tem que ser implantado no judiciário como um mecanismo, né, eficaz de ganhar a celeridade. É lógico que teremos algumas dificuldades no primeiro momento, que é natural, porque nós saímos do campo concreto e indo para o abstrato, né? Não é simples mudança da forma manuscrita para uma máquina de escrever e depois apenas num teclado de um computador. É muito mais do que isso, né? E obviamente que nós teremos todos os atores do sistema judicial, no primeiro momento, terá dificuldade, o que será natural, né? Isso até por uma experiência já oferida no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, né? Onde, quando foi implantado, é algo realmente impactante, né, no primeiro momento. Mas com o decorrer dos dias, né, desembargador Pedro Sakamoto, a gente vai familiarizando, né? Lógico que temos dificuldades até hoje, tem momentos em que o sistema não responde, né, a todos aqueles nossos anseios, e até o procedimento do próprio código, do novo Código de Processo Civil de 2015. Né? Nós temos situações lá, apenas para compartilhar essa experiência com os colegas, quanto ao pedido de vista. Se pede vista, o sistema não reconhece, então trava, e o processo não vai ao gabinete, não é liberado ao gabinete do colega. Então isso tem acontecido, tem sido até recorrente, de que o processo retarda ao seu desfecho. Temos também na área criminal uma situação curiosa, que o processo em vez de ser distribuído às vezes para a turma de câmaras criminais,
reunidas, ou da Câmara Isolada Criminal, ele vai para o Tribunal Pleno, né? Isso está ocorrendo também. Mas isso é porque tudo que é novo, obviamente, ele vai com o tempo, você vai fazendo as correções, e na área da tecnologia, eu disse, né, isso de forma empírica, obviamente, hoje, é algo infinito, né? No todo momento você está desenvolvendo, você está aprendendo, né? É algo que não tem como você ter um produto pronto, né? Como olhar para uma cadeira, olhar para uma mesa que já foi construída, está ali, edificada. Não. A área da tecnologia, a cada semana nós somos surpreendidos com coisas novas, né? Então isso há um lado positivo, que nós manteremos, né, atenados, o cérebro funcionando, o uso maior da memória, né, da capacidade de memória, mas nós teremos com certeza alguns obstáculos, sim, e isso com o apoio de todos, não só dos magistrados, como também dos senhores advogados, também a eles será novo, que são atores, né, desse processo judicial eletrônico, o Ministério Público, o jurisdicionado, enfim, todos os servidores, todos que atuam nesse processo, no primeiro momento, obviamente, que terão dificuldade, mas elas serão superadas com o passar do tempo, né? Eu consulto os eminentes pares se há alguma observação já que foi encaminhada com antecedência aos senhores a minuta dessa resolução de implantação do PJE. Não havendo, eu proclamo então aprovada essa minuta de resolução, que o seu diretor-geral passará a colher a respectiva assinatura dos colegas. E aí, como disse, todos estão convidados, com certeza estarão presentes, com exceção do Dr. Ulisses, que já se manifestou em sua impossibilidade. No dia 5 de maio, nós teremos então a presença dessa profissional do Tribunal Superior Eleitoral para estar aqui conosco na manhã da sessão e no período vespertino também com os servidores da casa, né? E uma data posterior, já anunciada, que é a data limite, que é 29 de junho, nós teremos oficialmente o lançamento, e aí terá a quarentena, que será, na verdade, 90 dias, em que não será obrigatório ao jurisdicionado, portanto, aos senhores advogados, postularem nessa corte eletronicamente. Ele terá um sistema híbrido de convivência de físico com eletrônico. E até que se esgote todo o estoque do físico, nós passaremos a conviver com o físico e com o abstrato, né? Mas isso é o que está sucedendo também no tribunal. Nós temos mais ou menos uma expectativa de que dentro até de uma década teremos 100%. Outros tribunais começaram isso com mais tempo. Hoje, só a título de exemplo, o Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, é 100% de processo judicial eletrônico. Isso vai implicar, viu, senhor diretor-geral, numa readequação também na organização deste tribunal, porque algumas secretarias até então, notadamente os cartórios, né, eleitorais, na parte da Secretaria Judicial, ele tem tendência a desaparecer, né? Estará todo ele eletronicamente, então, obviamente, vai fazer com que esses servidores sejam reaproveitados, migrados para uma outra área. Então, nada mais havendo, eu agradeço o trabalho de todos e declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Mais uma vez aos senhores que hoje é uma data especial, o aniversário do nosso colega, Dr. Paulo Sodré, que também, coincidentemente, é aniversário de uma outra colega desta corte, que é a desembargadora substituta, a Nilza Poças de Carvalho. Então, a ambos os nossos sinceros cumprimentos e abraços por essa data especial.
Eu pediria ao pessoal técnico que essa fala e a participação dos colegas quanto à aprovação do processo judicial eletrônico fosse transcrito.